Homens com propósito. Então, é uma palavra interessante porque nós falarmos de propósito, nós temos que entender que Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês algo assim, para iniciar aqui. Na realidade, eu vim para falar sobre a minha história de vida, e é isso que eu vou fazer. Mas antes, mediante o tema, deste encontro de homens com um propósito, eu preciso compartilhar algo com vocês que um dia eu entendi, e isso fez uma grande diferença na minha vida, Fez uma diferença na minha vida, na minha empresa, fez diferença na nossa família, na minha casa, nos negócios e na sociedade onde nós estamos. Nós temos feito a diferença por causa dessa palavra que eu recebi e guardei ela e apliquei ela. Guardei no meu coração e apliquei ela na minha vida. Então, Gênesis capítulo 1, quem deu essa palavra numa convenção, e eu a ouvi, foi o Miles Monroe, e ele não está entre nós, mas isso marcou a minha vida, e eu tenho sempre que voltar nela e falar, eu preciso de novo disso aqui, porque nós temos que alinhar aqui. Então vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domine. Fale aí, domine. De novo, domine. Domine. Vamos voltar então? Domine ele. Está dizendo para quem dominar? Para nós dominar. Qual que é o significado de dominar? Liderar, administrar, ser exemplo, comandar. Deus colocou isso aqui. Primeiro, Deus organizou toda a terra. Fez separação, os céus, a terra, os luminares, estabeleceu o sol para governar de dia, a lua para governar de noite, os luminares, criou os animais, tudo. Se você ver aqui Gênesis 1, aqui ele vai finalizando, e aí ele cria o homem, a imagem e semelhança de Deus para dominar. Tudo o que ele tinha feito. Tudo que Deus tinha feito antes representava o quê? Os valores, as riquezas, estavam tudo ali. Tudo ali. E ele mandou que nós dominássemos. Dominar também entende influenciar. E eu captei isso, e eu trouxe para mim, e eu aprendi que eu não posso, aonde eu estou, se não é conversa do reino, ou eu mudo a conversa, influencio com a palavra do reino, ou eu tenho que me retirar. Isso é dominar. Nós temos que dominar o ambiente onde nós estamos. Mas eu trouxe também para as empresas, e eu vou falar um pouco sobre isso para você. E eu também aprendi a dominar no negócio. Dominar não importa em você ter o maior negócio, mas o teu negócio tem que ser o mais rentável. Pode ter duas empresas do mesmo segmento, a sua pode ter o menor faturamento, mas de repente a tua tem a melhor rentabilidade, porque você faz o melhor, você domina. E eu captei isso para mim. E logo depois ele vai aqui, dando sequência, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no 28 ele diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, aí ele deu um princípio, no 28, isso. Aqui ele estabeleceu um princípio para todos nós. São 4 princípios. Primeiro, frutificai. Segundo, multiplicai-vos. Terceiro, enchei a terra. E quarto, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Frutificai. Ele está dizendo para nós sermos produtivos. Homens com propósito são produtivos. Homens com propósito são homens que produzem. Um país que não produz é um país pobre. Uma família que não produz é uma família pobre.
Nós precisamos ser produtivos. Às vezes, esse primeiro frutificai, nós acabamos levando só para o lado de gerar filhos. Também inclui gerar filhos naturais e espirituais, também inclui. Mas aqui nós temos que ser produtivos. Nós não podemos ser peso para ninguém, nós precisamos produzir, nós temos a semente de Deus em nós, e nós precisamos ser produtivos. Daí ele disse, enchei até, multiplicai. O fruto da nossa produção tem que ser multiplicado. Então, se você tem uma ideia, e hoje eu quero que você saia com uma ideia, ou de um negócio futuro, ou de um negócio do teu negócio que você ainda não enxergou, Deus vai dar uma ideia para você hoje, de um novo negócio, ou de implantar uma nova roteira na tua vida, de forma que você vai ter esse produto na tua mente, e você vai multiplicar esse produto. Se você tem uma pequena hot dog, Deus vai dar uma estratégia de um tempero, de um formato, algo que você vai formar ali. E aí você vai multiplicar isso em vários hot dogs. E aí você vai multiplicar e você vai abrir uma franquia e vai encher a terra. E você vai sujeitar, porque o melhor hot dog vai ser o seu. E você vai dominar, você vai sujeitar, você vai ter o domínio. As maiores empresas do país, do mundo, as empresas, grandes empresas de sucesso, obedecem esse princípio. Esse princípio. E às vezes nem cristãos são. E nós estamos dentro da igreja, ouvimos a palavra e às vezes não damos ouvido. Vamos fazer aqui? McDonald's. O que McDonald's criou? Um produto lá no Frutificai. O que ele fez? Um hambúrguer. O que ele fez? Foi lá e manufaturou, mandou reproduzir um monte de hambúrguer. O que ele fez? Distribuiu na terra inteira. E daí ele sujeitou o mercado a ele. Referência de hambúrguer, quem quer? McDonald's. Microsoft. Steve Jobs. O Apple. Foi lá e criou um computador. A ideia, um computador. Lá encheu, ele frutificou, manufaturou, produziu em escala, encheu a terra e dominou, sujeitou a terra ao negócio dele. As outras empresas que vêm depois, tudo dependem. A referência quem é? Ele é referência. Dominar é referência, você é referência naquele negócio. Todas as empresas de sucesso obedecem estes princípios. E eu quero dizer para você, que se você obedecer esse princípio, você também vai prosperar. Sabe por quê? Porque também Deus usou o mesmo princípio. Ele mandou que é o exemplo de todos. Ele mandou Cristo. O produto dele era Cristo. E ele pegou esse Cristo, sabe o que ele fez? Ele multiplicou em muitos Cristos. Muitos Cristos estão aqui. E aí ele distribuiu em toda a terra. E agora ele está sujeitando toda a terra. Nós somos os pequenos Cristos. E com a palavra de Deus também, nós vamos fazer a diferença na onde nós chegarmos. Amém? Eu vim aqui, mas na realidade eu estou assim, eu me sinto honrado de estar aqui, pastor. Eu não sei, é um novo tempo na minha vida, provavelmente. Eu acredito que isso é um novo tempo. Meu nome é Geiel Rodovalho Maciel, eu sou casado, minha esposa tem uma filha, né? Nós moramos na cidade, nossa cidade é uma cidade de 20 mil habitantes, nós somos empresários no segmento de supermercado, a minha esposa também, nós temos uma loja de confecção, de multimarcas, nós temos também uma loja de eletrônica, também tenho um pouco de pecuária, trabalho com pecuária também, e tenho uma distribuidora de gás, a Copagás, né? Que é uma das distribuidoras de gás do país, naquela região norte lá. Então, essa distribuidora é um negócio novo, que eu assumi agora em janeiro, e ela tem 5 cidades, Rio Verde, Coxim, Sonora, Alcinópolis e Pedro Gomes. Então, são 5 cidades na região norte. Nós estamos localizados lá. Esse negócio do gás, eu nem sabia o que era, não conhecia o que era, mas no final eu vou contar para vocês como que se deu isso. Mas hoje nós estamos aí há 6 meses trabalhando com isso. E eu vim aqui para falar um pouco que nem sempre foi dessa forma.
quero dizer para você que eu nasci num lar bastante humilde, um lar simples, né? Nossos pais, eu já nasci num lar cristão, eu tive a grata satisfação de nascer no lar cristão, mas nós vivemos as dificuldades que uma família cristã evangélica vive. No início, eu sou de 66, então na década de 70, quando eu atingi a adolescência, que é quando você começa a querer pensar em ser alguma coisa, nós fomos, assim, limitados de muita situação. Nosso pai ganhava 3 salários mínimos, mas um homem de uma sabedoria sobrenatural, fora do comum, além da época dele. Ele licionava também para complementar a renda. Meu pai muito estudioso, dado aos estudos, dado ao livro, e minha mãe uma guerreira, de uma família guerreira. O sobrenome Maciel é do meu pai, Rodovalho é da minha mãe. Minha mãe, só para vocês terem uma ideia, depois do 8º filho, eu sou o 6º filho de 8 na família. Depois do 8º filho, a minha mãe voltou a estudar, fez o 2º grau, foi fazer concurso para professora, passou, não se conteve só com isso, resolveu fazer uma faculdade com distância de 300 quilômetros, fez a faculdade, aí ela ganhou os merecimentos e as aprovações no concurso e ela se aposentou agora com 76 anos como diretora escolar. Então, depois de 8 filhos, você voltar a estudar é algo que é de uma guerreira. E eu herdei um pouco de cada um. Um pouco do meu pai, gostaria de ter dado muito mais, e uma grande parte da minha mãe, que realmente é uma guerreira, e eu fui um guerreiro. Sou um guerreiro. Bom, como essas dificuldades que nós tivemos na nossa infância, no início da nossa adolescência, ali naquela formação, quando o garoto quer as coisas, quer conquistar, nós tínhamos muita dificuldade. E nosso pai não tinha como nos agraciar nem nos dar. Para você ter ideia, a limitação era muito grande. Mas nós vivíamos felizes. A gente procurava, de uma certa forma, ter todas as coisas na medida do possível, as brincadeiras que não exigiam dinheiro. Mas eu me lembro de muitas coisas que nossos pais implantavam em nós. Nós tínhamos o hábito de nos reunir em volta da mesa na refeição. Isso era muito importante e ficou marcado na minha cabeça, e eu quero despertar vocês que moram numa cidade um pouco maior, que sentado à mesa é o momento onde nós passamos valores que ficam marcados na cabeça dos nossos filhos. Eu não me esqueço de alguns princípios que o meu pai passou para nós e que realmente fizeram grande diferença. Né? Princípios como honre seu pai e sua mãe. Princípios como sejam honestos, trabalhadores, cumpram com suas obrigações, não deixe o cobrador bater na sua porta, não deixe os nomes serem sujos, um bom nome abre a porta. Princípios que fizeram diferença. Meu pai falava também, ele dizia que, meu filho, tudo quanto vier na tua mão, faça bem feito, faça o melhor que você puder, com todas as suas forças. Não importa se quem te contratou vai te recompensar ou não, mas faça o melhor, porque se ele não perceber, Deus vai te recompensar pelo que você fez. E isso, sentado à mesa, meu pai tinha a oportunidade de passar esses valores para nós, porque sentado à mesa é o local onde nós temos prazer, e às vezes nós sentamos à mesa para corrigir nossos filhos. Não corrija seu filho à mesa. A mesa não é lugar de corrigir. A mesa é lugar de alegria. É o pão que está ali que nós vamos nos alimentar, e o pão é dado por Deus, que é o pão da vida. E às vezes nós usamos a mesa, ou às vezes nem usamos mais a mesa. Um senta na televisão, um senta para lá. E esses princípios ficaram marcados na nossa vida. Se alguém lhe pedir para caminhar 1 milha, vá com ele 2. Faça o além. Faça mais do que você pode fazer. Isso foram coisas que foram sendo marcadas na nossa vida. Mas nós começamos, com essas dificuldades financeiras, criar algumas crenças limitantes no nosso coração. Algo que, se você for analisar, seria natural.
nós achávamos que aquele formato de vida que nossos pais não nos conduzia não era o formato ideal. Por quê? Porque nós não tínhamos o que nós queríamos. E nós começamos a criar em nós de que o homem, para ser alguma coisa, precisava ter dinheiro. O homem sem dinheiro, o homem vale quanto tem. E nós começamos a criar essas crenças em nós. E logo, muito cedo, eu comecei a me dedicar a querer ter o meu próprio dinheiro, até porque do nosso pai era quase impossível, até para o lanche escolar. Só para você ter uma ideia, no lanche escolar minha mãe fazia os bolos, botava numa marmitinha assim, eu botava os copos, então no período da tarde eu levava para 4 irmãos meus que estavam estudando. E no período da manhã, eles levavam para mim, na hora da merenda, ia lá na escola, por ladinho, passava pelo portão, entregava o lanche assim, nos vão, e a gente lanchava ali, era o lanche que nós tínhamos. E era dessa forma que funcionava. A nossa refeição noturna na nossa casa era feita com a sobra da refeição do almoço, fazia um grande mexido, nós sentávamos em volta, a minha irmã mais velha, a Esther, ela fazia aquele mexido, e ela vinha ali e dava uma colher na boca de cada um, a mesma colher, dava 3 colheradas para cada um. Meu pai e minha mãe, homens de sabedoria, vocês não vão comer, papai e mamãe? Papai e mamãe não estão com fome. Papai e mamãe estão satisfeitos. E nós comíamos ali. Então, nós tínhamos essa limitação. E isso despertou em nós o quê? De que nós precisávamos ganhar dinheiro para ser alguém. Nós pensávamos isso, que sem dinheiro nós não seríamos nada. E logo eu entrei para o mundo dos negócios, logo cedo. Com 12 anos de idade, eu já comecei a vender banana, vender picolé, e eu queria ter meu dinheiro. E na nossa casa tinha um pé de jaca. Vocês conhecem jaca? Todo mundo conhece jaca? Alguém já vendeu jaca? 1, 2 ali. Vender jaca é algo complicado. Sabe por que é complicado vender jaca? Porque primeiro até para carregar é difícil. Agora imagine um garoto aí de 10 a 12 anos carregando uma jaca. E nós tínhamos que vender, e a jaca era um produto que hoje ele é enjoativo, e uma jaca para alguém comer sozinho é difícil. Então uma jaca é difícil de vender, até porque quem quer comprar quer compartilhar aquilo. Mas nós tínhamos uma companhia de homens que faziam estavam fazendo o asfalto da cidade, e nós tínhamos aqueles fiéis e potenciais clientes nossos, eram aqueles. E nós começamos ali a vender, e teve um dia aquele senhor me procurou e disse para mim assim, falou, rapaz, arruma uma jaca lá, menino, nós estamos querendo comer uma jaca aqui, você arruma uma jaca lá para nós. E eu fui lá no pé e procuramos jaca, e não achei nenhuma jaca para vender para o homem. Rapaz, traz uma jaca. E estava chegando um dia que nós precisávamos de um dinheirinho final de semana, e eu fui lá e peguei uma jaca daquela que estava bonita, e ela não estava bem madura, e eu peguei e falei, rapaz, eu vou dar uma amassada nessa jaca, ajeito ela aqui, e vou lá vender para o camarada. E eu peguei aquela jaca, amassei aquela jaca, ajeitei ela, dei uma arrumada ali, limpei tudo certinho, e fui lá na companhia e vendi para o homem. O homem pagou, fui embora, coisa e tal. Passou um outro dia, o outro homem gritou, ô menino, vem cá. Na hora que ele gritava, nós corria, eu e meu irmão, e saí lá, vai o cara vai pegar nós, vai bater em nós. E nós corre daqui, e o homem, rapaz, vem aqui, e vai, até que num dia nós cruzamos com ele e juntou, rapaz, vem cá, rapaz. Eu falei, o que foi? Ele falou, rapaz, arruma outra jaca daquela, estava muito boa, rapaz. Aí nós descobrimos o pulo do gato. O pulo do gato era vender a jaca quase madura, porque daí ela não era tão enjoativa, e eles comiam tudo. Então, nós descobrimos um grande pulo do gato, vender jaca de vez. Mas vocês devem perceber que isso não prosperou, né? Eu vi aqui que ninguém come jaca quase. Se eu tivesse continuado nesse caminho aí, eu creio que eu não teria sucesso, né? Mas eu continuei buscando e querer ganhar dinheiro. Isso tomou conta do meu coração. Eu achava que eu precisava ter dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, eu não ia vencer. E eu comecei correndo e fui buscando. E no ano de 1988, eu tinha a minha esposa e nós estávamos, eu não era casado ainda, mas nós estávamos grávidos e resolvemos casar. E teve um concurso público em dezembro de 1988. Um concurso público na qual eu fui motivado para fazer. Era um concurso da Caixa Econômica Federal. Eu fiz esse concurso, eu já tinha um irmão que trabalhava no Banco do Brasil e 2 trabalhavam na Caixa.
E qual foi a minha grata surpresa? Que eu passei em primeiro lugar na região norte do Mato Grosso do Sul, que era por região naquela época, num concurso da Caixa Econômica Federal. Isso foi uma alegria sensacional, porque passar num concurso da Caixa Econômica Federal era quase como se acertar numa loteria. Excelente salário, estabilidade, plano de saúde, toda a cobertura, uma empresa incontestável, funcionário público federal, e isso foi fundamental para nós, e foi excelente. E nós tomamos posse em junho de 89, tomamos posse ali na agência. E nós já tínhamos alguma experiência, que nós já tínhamos trabalhado contratado em bancos, então nós tínhamos já uma cancha nisso, e entramos e começamos a trabalhar fortemente. Mas esse passar em primeiro lugar e tomar essa condição, veio no nosso coração novamente de que o homem precisava ganhar dinheiro. E logo cedo eu já comecei a me dedicar no banco e me envolver com todas as áreas. Eu já entendia, sabia qual era o formato para as promoções, e já apertei o gerente, eu quero fazer curso de caixa, eu quero fazer curso disso aqui, e o gerente também motivado, precisando de gente, já abriu as portas para mim, e muito antes do que eu imaginei, eu já era gerente adjunto. Dentro de 6 meses de agência, em dezembro de 89, eu assumi a gerência adjunto da Caixa Econômica Federal em Rio Verde. Bom, isso já veio as melhoras salariais, eu já comecei a administrar toda a agência, eu administrava as horas extras e trabalhava muito, sempre fui trabalhar muito, porque eu obedecia os princípios que meu pai tinha estabelecido, e comecei a trabalhar, e isso comecei a prosperar, comecei a ganhar muito bem, o salário era bom, e eu ganhava ainda as horas extras, tinha um excelente resultado econômico, e comecei a prosperar, e começou algo a acontecer dentro de mim, eu comecei a mudar de postura, comecei a mudar as roupas, os trajes, as vestimentas, as amizades, os colegas, as companhias, os locais de frequentar, e os hábitos de consumo, e tudo isso eu já comecei a sofrer uma influência do dinheiro. E como se não bastasse isso, eu comecei a querer ganhar mais dinheiro ainda. E as coisas foram caminhando, a agência prosperava, a agência ia bem, eu conseguia bater as metas que precisávamos fazer, os critérios de avaliação, tudo que se estabelecia, nós éramos premiados, e a gente foi conquistando, foi desempenhando, tinha um bom nome, o bom nome é aquele que meu pai falava, preserva o bom nome, meu filho. Eu tinha um bom nome dentro do contexto Mato Grosso do Sul, e nós fomos desempenhando, mas eu não me contive só com aquilo. De repente surgiu uma oportunidade de nós montarmos uma imobiliária, e eu montei uma MR Alternativa. Agora eu trabalhava como gerente adjunto, e tinha a MR Alternativa, que eram os empreendimentos imobiliários, as intermediações de negócio. E com isso eu comecei a usar das influências que eu tinha, das informações privilegiadas, eu sabia quem que precisava vender, quem não precisava vender, quem estava mais apertado, quem estava pagando juro, quem não estava, e eu comecei a usar dessa influência para ganhar dinheiro, e comecei a ganhar dinheiro, e logo eu montei um factory. Nós estamos falando isso aí em 91, 92, nós estamos falando disso em 93, e eu já estava montando agora, eu estava descontando cheques, um agiota disfarçado, e eu já operava dessa forma, e comecei a ganhar dinheiro, e comecei a ir muito bem. Na oportunidade, quando eu estava muito bem, eu tive uma oportunidade de conhecer uma associação a qual eu faço parte hoje, mas naquela época, quando me convidaram para essa associação, eu falei assim, eu não tenho tempo para isso, agora eu estou muito ocupado ganhando dinheiro, e eu comecei a ganhar dinheiro, realmente as coisas foram bem, e caminhando bem, mas a gente, quando ganha dinheiro, a gente começa a perder os valores essenciais da nossa vida, porque começam a surgir oportunidades, e você começa a deixar de valorizar aquilo que realmente você tem que valorizar, é aquilo que realmente mais. Toda aquela vida cristã que nossos pais haviam nos informados, eu não deixei de participar, eu continuei participando, mas eu era um mero religioso, eu era um frequentador de igreja, porque existe isso, sabe como? Deixa eu falar uma coisa para você, na sociedade é muito bonito frequentar uma igreja, na sociedade ela prevê isso, né? Você pode olhar que na realidade todas as pessoas, elas têm uma vida social, e quase como faz parte da vida social delas, sabe o que é ou não? Aos domingos ir à igreja.
E eu ia à igreja quase como um evento social e como algo importante, como algo moral, como algo que todo mundo tem que ter. E era assim que eu participava. E nós fomos tendo essa condição. E eu cheguei a uma condição muito boa econômica, muito boa. Mas existe assim, diz que chega o dia ruim. Tem um dia ruim na nossa vida. E nós chegamos no ano de 1994, quando teve aquele plano, nós estávamos numa condição muito econômica, muito boa, tranquila. Eu já tinha até pensado em sair do banco, não havia saído por causa do plano de saúde, a gente com criança, mas aqueles valores meus com relação à família, eu já estava me perdendo. E aí começou o plano, com a entrada do plano eu comecei a ter as dificuldades. Os negócios começaram a travar, as empresas tiveram os seus produtos congelados, né? E os juros do banco ficaram em taxas altíssimas. Com isso, começou-se a quebradeira das empresas. As empresas começaram a quebrar, começaram a ter dificuldade de honrar seus compromissos. E com as nossas empresas também não foi diferente. O negócio imobiliário ficou travado, porque não sabia nem como que se vendia. O negócio de desconto piorou, porque daí as pessoas já não tinham condição de pagar, e a inadimplência subiu. E todos os negócios, toda aquela condição que eu havia adquirido, de repente eu vi indo para um ralo e automaticamente se desfazendo. Eu nunca saí da igreja, eu quero dizer para vocês que eu continuei na igreja, eu estava lá dentro. E aí, com as dificuldades financeiras, começaram a vir a situação adversa, e aí também as empresas que deviam para o banco também começaram a ter dificuldade. E aí, quando começou a se executar, vieram os problemas das concessões. Às vezes, as concessões, em razão da correria, eram mal feitas, não se observavam os normativos, os critérios de pesquisas e aquilo que o banco estabelecia. Resumindo, nós, com 6 meses, fomos promovidos a gerente adjunto e, com 6 anos, nós fomos demitidos por justa causa. Nesses 6 anos que eu administrei o banco, eu fui um arrogante, fui um soberbo, eu intimidava as pessoas, eu oprimia as pessoas, eu não sabia liderar, eu era um líder autoritário, e nós sabemos o que isso acontece. Só para vocês terem uma ideia de como é que era, um dos meus irmãos mais novo, o Alisson, ele veio trabalhar comigo como contratado na Caixa Econômica, e um dia eu procurei ele, eu tive um desentendimento, alguns dias, e depois eu procurei ele na agência para fazer um serviço, e ele não estava na agência. E eu liguei para minha mãe e falei, o Alisson está aí? Falei, está. Ué, mas ele foi embora, ele tinha que estar aqui trabalhando, né? Porque eu era muito arrogante. E a minha mãe falou assim, teu irmão disse que não aguenta trabalhar com você. Ele veio embora. Meu irmão abandonou o emprego, não queria mais trabalhar comigo. Tudo isso por causa do dinheiro, da conquista, da arrogância, da soberba. E aí veio o resultado e nós começamos a ir mal nos negócios. E eu fui mandado embora, aí nós perdemos credibilidade, começamos a perder dinheiro, porque os negócios começaram a ir mal, e eu já não tinha mais aquela influência que eu tinha, porque agora eu já não estava mais no banco, e eu fui para um pequeno mercadinho no bairro, 90 metros quadrados, num bairro sem asfalto na rua, nada, e eu tive que ir para lá para começar a ajudar a minha esposa que tocava lá. E na realidade, eu não tinha, como é que fala, enxergado ainda que tudo aquilo era uma consequência natural dos meus atos. Porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. E eu continuei lá no mercadinho com o mesmo estilo autoritário que eu tinha, desacatando as pessoas, intimidando os colaboradores, intimidando os fornecedores, e eu continuei achando que ali eu ia dar a volta por cima. Mas cada dia que passavam, as coisas foram piorando. E eu comecei a ser buscador de agiota, porque começaram os cheques a serem devolvidos, foram devolvendo, os títulos foram sendo protestados, as dificuldades foram sendo encontradas. De repente, eu já estava com os nomes negativados, o meu, o da minha esposa, e agora aqueles amigos de mesa do banco, ou de mesa de outras mesas, já não mais tinham prazer na nossa companhia, até porque nós não tínhamos como oferecer nada.
E até os amigos verdadeiros, aqueles que realmente são amigos nossos, eles tinham que se distanciar, porque nós acabávamos por envolvê-los nos nossos problemas. Como nós não tínhamos cheque para comprar as coisas, nós acabávamos pedindo um cheque emprestado, usava do amigo, porque o nosso nome já não conseguia pegar mais. Mas eu continuava com a mesma arrogância, com a mesma soberba. E eu continuei a ter dificuldades econômicas de chegar numa situação muito ruim. Mas eu comecei a perceber que a minha vida, eu havia dividido ela em 4 partes. Eu não sei como é que você vai entender isso. Eu não sei como é que você faz com a tua vida. Mas eu quero dizer aqui que eu tinha uma vida religiosa, que era aquela vida que eu levava aos domingos, quando eu ia para a igreja, que eu ia lá com a minha família, de mão dada, tudo muito lindo. Eu tinha uma outra parte da minha vida, que era a vida na empresa, um homem trabalhador, que chegava cedo, que vestia camisa, que pegava, que botava a mão no batente, que cobrava muito, que gritava muito. Eu tinha uma outra parte que era a vida do lazer, e o lazer é onde eu ia para me relaxar. No lazer, no jogo de futebol, eu ia lá jogar, e lá eu extravasava. Chegava lá, eu usava todo nome, tipo de palavrão que você possa imaginar, e que nunca deve sair da nossa boca, é o que eu fazia, e ainda dava legalidade para isso, dizendo que isso era para desestressar. As pessoas ficavam irritadas. Quando eu tinha uma condição econômica, até me toleravam, mas agora já não me toleravam, já me intitulavam, davam nomes para mim, me retrucavam. E eu tinha uma outra vida na minha família, que era lá dentro de casa, eu, minha esposa e minha filha. Acontece que, com essa crise econômica, eu comecei a fugir dos meus problemas. E o meio mais fácil de fugir dos meus problemas era na hora do lazer. Então, quando acabava o joguinho de futebol, eu esticava um pouquinho mais no bate-papo, na cervejinha, na amizade, nas conversas, e isso acabava por atrasar a chegada em casa. E aí eu comecei a ter um reflexo na minha família. A minha família começou a destruir. Agora já estava destruindo os negócios, os amigos, e agora eu comecei a ter um problema gravíssimo dentro de casa com a minha esposa. Começamos a ter problema de discussões, de brigas e até agressões aconteceram, isso tudo na frente de uma menina de 8, 9 anos. E eu comecei também a ser autoritário com a minha filha. E comecei a ensinar ela a aula, eu tirava o cinto e sentava do lado dela e obrigava ela a ler o texto, porque eu entendia que ela não tinha lido, e comecei a fazer uma liderança sobre a minha casa, autoritária também. E as coisas foram tomando um rumo que eu já não estava mais suportando. Até o dia que eu percebi que eu já não era mais o pai herói que todos nós queremos ser. A minha filha me tinha por respeito, mas não por amor. Sabe, e Deus foi muito bom conosco. Porque aquilo que a minha filha presenciava podia ter se revertido em vários sentimentos. Como que você tem tratado a tua esposa? Há discussões? Todo casamento tem discussões. Mas de que forma isso é feito? Como é feito? Porque eu fazia na frente da minha filha. A minha filha tinha tudo para gerar um sentimento de revolta contra a figura masculina. Ela poderia gerar nela um sentimento de nunca querer ser a esposa que a minha esposa estava sendo, que a mãe dela estava sendo, sofrendo o que a mãe dela estava sendo. Ou ela poderia gerar nela um sentimento de ela nunca querer ter um homem, porque os homens são todos igual ao meu pai. Eu não sei como que você tem tratado na tua casa, mas eu quero dizer para você que os filhos refletem aquilo que eles estão vendo o casal, o pai e a mãe viver. E eu comecei a ter esse problema dentro de casa. E eu percebi que minha filha tinha perdido totalmente o contato para mim. Esse foi o pior dia dessa crise. Agora tinha os agiotas que abriam a gaveta do caixa para tentar receber seus dinheiros. Os cobradores incessantes, mais de 1.000 cheques devolvidos 2 vezes, mais de 1.000 títulos protestados.
quebrado, totalmente quebrado. Ninguém sobreviveria àquela questão. E agora eu estava numa situação que não tinha crédito e não tinha para onde ir. Eu cheguei no final de um dia, e eu fechei o estabelecimento, e fui buscar em Deus, aquele Deus que eu tinha ouvido falar lá daqueles meus pais. Nessa época eu já estava participando dessa associação, e já tinha ouvido vários depoimentos de superação, várias histórias de homens que superaram dificuldades que às vezes eram impossíveis de ser superadas. E naquele dia eu comecei a fazer uma reflexão de toda a minha vida. E eu comecei a construir aquela história lá do princípio, desde o princípio, quando meu pai ensinou aqueles princípios que eu jamais deveria esquecer. E eu me lembrei de algo que meu pai falou que ficou marcado, mas que eu deixei o tempo apagar. Meu pai havia dito assim, que o homem sábio é aquele que quando vai construir a sua casa, cava fundo, até encontrar uma rocha. E quando encontrar a rocha, ele faz ali a fundação da casa dele. Vem a chuva, sopra os ventos, as correntezas dão contra aquela casa, mas aquela casa não cai. Mas o homem insensato é aquele que quando vai construir a sua casa, não observa a fundação e constrói na areia. Vem a chuva, sopra o vento, a correnteza dá contra aquela casa, e aquela casa cai. Eu percebi que a minha casa tinha caído. A minha casa tinha caído. E agora eu estava sem amigos, sem dinheiro, sem colegas, isolado, a ponto de uma separação e perdendo total amor da filha. Eu fiz um histórico para trás e eu percebi que aonde eu tinha fundado a minha casa não era o certo. E naquele dia, eu confessei o Senhor Jesus, já convertido dentro de uma igreja, eu confessei o Senhor Jesus novamente. Eu fiz uma confissão, eu fiz a oração mais sábia da minha vida. Aquele dia eu tomei a decisão de entregar toda a minha vida para o Senhor Jesus. De hoje em diante eu não quero mais uma vida fragmentada, Senhor. Eu falei para ele. Eu vou entregar o meu tudo. Eu sei que o que eu tenho hoje não é nada. Mas eu quero entregar a minha vida, porque a minha vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu reconheci que eu era um pecador. E reconheci que Jesus morreu na cruz para me salvar. E que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu pedi perdão por todo aquele passado, por tudo aquilo que eu tinha feito de errado, por aquelas pessoas que não estavam ali, mas que eu havia ofendido, eu havia, feito chorar na empresa, lá no estabelecimento, na Caixa Econômica. Eu fiz uma oração de quebrantamento, eu me derramei diante do Senhor. E eu disse algo para Deus fundamental. Eu disse para ele assim: Senhor, se o Senhor ainda acha que eu tenho condição de ser um homem para comandar essa empresa, porque essa empresa não é mais minha, hoje ela é tua. Se o Senhor acha que eu ainda tenho condição disso aqui, eu preciso da sabedoria do Senhor. Eu preciso do Senhor, porque se o Senhor estiver comigo nisso aqui, eu vou até onde o Senhor mandar. Agora, se o Senhor acha que eu não tenho condição, o Senhor levanta um comprador que compre isso aqui pelo preço que for, eu não aguento mais isso aqui. Mas eu vou trabalhar aonde o Senhor me mandar eu trabalhar. Eu vou aonde o Senhor me mandar eu ir. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Mas eu não dou mais nenhum passo toda a minha vida familiar, espiritual, empresarial, vai ser uma vida só diante do Senhor. Eu fiz essa oração, eu me lembro que eu estava de joelho, eu chorei muito, mas eu fui tomado de uma paz que excede todo o entendimento. De repente eu me vi leve, algo solto, e eu saí dali, fui para minha casa, e a primeira transformação que eu senti, que o caráter começou a ser mudado.
porque eu já cheguei mais cedo na minha casa. Cheguei e a minha esposa, com toda a sabedoria, já estava me aguardando. Eu já comecei a voltar a brincar com a minha filha, já comecei a dar atenção para ela, coisas que antes, quando ela chegava, eu estava um andadorzinho, eu pegava o andadorzinho, empurrava para o lado, eu queria ver o meu jogo de futebol e tomar a minha cerveja que me relaxava. Agora eu já estava preocupado com aquilo ali e comecei a ter uma transformação do meu caráter, comecei a ter um sentimento novamente restaurado com a minha esposa. A minha esposa percebeu que algo tinha acontecido. Eu voltei para o estabelecimento comercial, as contas estavam no outro dia todas lá. Estavam tudo lá, mas tinha algo novo aqui dentro do meu coração. Algo novo transformou a minha vida naquele dia. E eu quero dizer algo para vocês, que naquele dia, eu recebi uma unção de administração, vinda do céu. Isso não serve nada para mim. Porque a palavra de Deus diz que as nossas vidas, o que nós vamos fazer aqui, vai ser para glorificar o nome do Senhor. E eu recebi, eu digo sempre que eu falo que eu recebi um diploma de administração da faculdade de Harvard. Porque eu comecei a entender de coisas que eu nunca entendia, comecei a aplicar coisas que eu nunca tinha aplicado. E nesse tempo começou a chegar o favor de Deus na minha vida. A partir do momento que você entrega toda a sua vida, o favor de Deus é liberado para você. Não pode ficar nenhum detalhe para trás. Não pensa você, não, isso aqui Deus não se importa. Deus se importa com as mínimas coisas. Ou é o tudo, ou é nada. Se você ainda tem alguma área da tua vida, que você ainda não conseguiu se soltar, algo que ainda está te prendendo, algo que está ainda impedindo você de servir por completo a Deus, de entregar o tudo para você. Essa noite eu quero dizer para você, entregue o tudo para Deus. Entregue toda a sua vida. E o favor de Deus começou direcionado para a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus foi restaurando a nossa vida por completo. A partir do dia que nós entregamos toda a nossa vida para Jesus. Tudo, nós entregamos o tudo. Eu já frequentava uma igreja, eu era um homem religioso. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos lá por religiosidade, para cumprir obrigação, como evento social. Não, a igreja somos nós. Hoje Deus está te pedindo o teu coração, é onde Ele habita, é o maior tesouro que tem. E nós começamos a fazer uma transformação na nossa vida lá na cidade. Para resumir, lá na cidade hoje, nós temos 2 lojas. Uma loja que tem 2.200 metros quadrados de área construída, e essa loja do centro, que é a maior hoje, que Deus nos deu de presente, porque com a própria loja nós pagamos ela tem 3.500 metros quadrados de área construída. Nós temos hoje lá 53% da intenção de compra da população. Mas tem algo que é muito importante que eu quero falar para você. Não é a questão financeira e econômica. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá uma semente. Ele nos dá uma estratégia. E essa semente que Ele nos dá é para que esse fruto apareça. Para que esse fruto apareça. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas. É o nome dEle que vai ser glorificado. Eu quero dizer que meu pai prezou muito e dizia que nós tínhamos que ter um bom nome. Em 2003, meu pai foi morar com o Senhor. E eu fiquei muito triste, porque quando eu comecei a viver essa fase boa da vida, eu gostaria que meu pai estivesse junto, para ver, papai, eu falhei lá atrás, né? Mas eu compensei agora. Porque o Senhor, eu obedeci o que o Senhor falou. Mas um dia Deus falou comigo, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Hoje eu tenho saído, feito palestras, tenho falado do amor de Deus, tenho levado essa palavra de restauração, de superação, na área familiar, na área de relacionamento, na área das finanças.
E eu sei que quando eu estou agradando o Papai do céu, o meu Pai está recebendo o galardão lá, porque os ensinamentos dele prevaleceram e perduraram. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero dizer para você que eu vivi dentro da igreja e confesso que tinha algo na minha vida que me marcou. Eu pensava que eu não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Mas meu pai me falava que aquilo era o caminho certo. E eu só fiquei porque meu pai disse que aquele era o caminho. Eu fiquei porque meu pai era um exemplo de vida. E eu quero dizer para você que as coisas mudaram totalmente de dimensão. E Deus deu um novo tempo na minha vida. Porque eu encontrei uma rocha. Lá em Lucas 6, se você puder colocar ali, Lucas 6, 47 e 48, Jesus declara: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Eu quero te convidar hoje para edificar a tua casa na rocha que é Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês já tomaram a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Ou alguns aqui já até entregaram a vida como eu. Eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, mas com limitações. Hoje Jesus está falando para você: eu quero tudo. Eu não divido a minha glória com ninguém. Você que quer tomar essa decisão hoje, dê um sinal com a tua mão assim hoje. Você quer marcar hoje? Quer marcar a diferença hoje? Hoje eu quero entregar o tudo, Senhor. Eu quero entregar o tudo. Não quero que fique nada para trás. Nada. Aquele problema lá, aquela falta de perdão que eu não estou perdoando, eu quero perdoar hoje. Porque eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero entregar o tudo, o tudo. Eu queria, se você puder vir aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você aqui. Em nome de Jesus. Vem à frente, eu quero orar por você. Hoje é noite de nós entregarmos o tudo para o Senhor Jesus. É tudo. Não vai ficar nada para trás. Nós vamos ter uma completa relação com Jesus Cristo. Todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. Porque um dia eu tomei essa decisão e mudou toda a minha história. A partir dali, eu comecei a observar os princípios bíblicos para a minha família, para os meus negócios, para a minha casa. E hoje, quando eu sirvo a Deus, eu tenho uma confirmação do Espírito Santo, que eu estou agradando aquele que me alistou para essa batalha. Eu estou agradando. O meu pai lá não estava aqui na terra, ele não percebeu. Mas eu tenho certeza que ele está recebendo o galardão pelos frutos que ele produziu na minha vida. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Eu quero que você ore junto comigo agora aqui. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. E que o teu sangue derramado na cruz do Calvário me lava de todo o pecado. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu cancelo nesta noite todo pacto que eu tenha feito com outros deuses, consciente ou inconscientemente. E eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu oro no nome de Jesus.
Amém. Amém.